incluíam Mitraton, agora mais conhecido como Metatron, Micael, Panuel e Rafael. Era um espírito que tinha um extraordinário apego ao povo judeu, tendo sido um dos responsáveis pela sua formação. Até que finalmente, chegou o momento de um mensageiro renascer. Capítulo 1. Jacob ben Matan, fariseu e rigoroso seguidor da lei judaica, abastado membro do Sanedrim, vivia confortavelmente em Beit Lechem. Era um homem grande, forte, de rosto duro e de palavras pouco amenas em se tratando de defender suas ideias. Era radical em suas atitudes e, em suas discussões no Sanedrim, tornava-se muitas vezes excessivamente fervoroso, ocasiões em que mais parecia um touro enfurecido lançando-se contra todos, especialmente os saduceus. Era seguidor de Hillel, mas estava longe de apoiá-lo em todas as suas decisões. Porém, como detestava Shammai, o opositor ferrenho do doce sábio Hillel, preferia apoiar o mestre oriundo da Babilônia. No entanto, suas longas e, muitas vezes, monótonas alocuções o tornavam um adversário terrível, o que o fazia granjear inimigos e desafetos com rara facilidade. Jacob tinha muitas propriedades e era um arrendatário que aplicava justiça com estrita severidade. Não era particularmente bondoso, mas também não impunha aos camponeses nenhuma corvéia que os acumulasse com taxas ou sobrecargas injustas. Dentro do padrão da época, era considerado um homem correto. Dedicava-se mais ao comércio do que à administração de suas terras, pois, para tal, tinha um capataz diligente e cioso. Sua família, descendente do rei Davi, qual ele, orgulhosamente, alardeava, havia acumulado fortuna com o comércio de estanho, o qual era adquirido em diversos lugares, especialmente no Planalto iraniano, e negociado com quem dele necessitasse. Naqueles tempos, o estanho só era utilizado em amálgamas com o cobre, para obter-se o bronze para a confecção de peças de decoração, que enfeitavam as casas dos ricos. O ferro havia substituído o bronze com mais eficácia na produção de ferramentas e armas. Mas, mesmo assim, a riqueza de Jacob não era de desprezar, o que lhe conferia a reputação de homem de posses perante seus pares. Jacob ben Matan tinha 4 filhos. Seu primogênito chamava-se Yosep e era seguido de perto de Adassa, uma bela mulher, e de Cleopas. Para terminar, havia Léa, que havia se casado com um nobre do Sanedrim, tendo feito um casamento soberbo em todos os termos, pois o marido lhe era devotado, como um perdigueiro ao seu dono. Tanto Adassa, a primeira a casar, como Cleopas e Léa haviam obedecido às ordens paternas e se consorciaram com pessoas de posse. Adassa havia casado com um nobre, primo distante da família, grande negociante de estanho, viajante incansável, chamado por todos de Yosep de Arimateia. Ele era um homem alto para os padrões de então, sendo que sua mãe era uma persa, ou seja, uma judia nascida em Agmatana, capital provisória dos partos, que haviam conquistado a Pérsia, tirando-a dos gregos, que haviam, por sua vez, derrotado os persas de Darius. A sorte não lhe sorrira inteiramente, no entanto, pois só tinha 2 meninas e o destino lhe negara o herdeiro que tanto anelava. Yosep de Arimateia era um fariseu, não muito radical, um homem do mundo, mente aberta devido às suas viagens e membro do Sanedrim. Yosep, mesmo sendo originário da cidade de Arimateia, morava em Jerusalém, numa casa que herdara do falecido pai, que era um escândalo para os puristas da época, pois estava cheia de estatutária grega, retratando homens e mulheres com muito pouco ou nenhuma roupa. Cleopas tinha 3 anos de diferença de seu irmão mais velho. Os dois se davam muito bem, ainda que seus gênios diferissem muito um do outro. Cleopas havia se tornado um homem forte, com uma pança levemente pronunciada, devido à farta ingestão de comida, seu ponto fraco, assim como de pequenos, mas não sérios abusos do bom vinho fenício, que ele não deixava faltar à mesa. Seu casamento, arranjado pelo pai, com uma doce donzela,
o tornara mais caseiro e acalmara seu gênio, algumas vezes temperamental e irritadiço. Yosef ben Jacob, o primogênito, era a felicidade do velho, mas também sua grande preocupação. Desde cedo, demonstrara pouco pendor para os negócios. Preferia trabalhar em pequenas peças de carpintaria durante longas horas ou dedicar-se a conhecer bem as Sagradas Escrituras. Com cerca de 20 anos, pedira permissão ao pai para conhecer os essênios de Engadi, os quais se abrigavam perto do Mar Morto, e, após a acirrada discussão acerca de seu desejo de conhecê-los, conseguira arrancar de Jacob o consentimento para uma estadia com eles de 2 anos, depois do que, por determinação do pai, teria que voltar para casar-se com a filha de Joachim. Joachim ben Matat era um homem abastado, que vivia de forma frugal por opção, dedicava seu tempo a estudos filosóficos e assuntos de Estado e sentia-se atraído pela política sadia e pela sorte dos menos afortunados. Sua casa em Jerusalém não retratava as posses que tinha, pois que era relativamente modesta, porém confortável. Por suas opiniões moderadas e abalizadas, era membro muito requisitado por seus pares nas palestras e audiências do Sanhedrin. Diferente de Jacob, mais veemente em suas afirmações, Joachim era não só seu melhor amigo como também lhe seria um futuro parente, pois, já por ocasião do nascimento de Miriam, sua filha mais velha, eles haviam selado um acordo de casamento entre suas famílias. Estavam apenas esperando que Miriam chegasse à adolescência, pelo que ela demonstraria, naturalmente, que estava apta para procriar. Shana, esposa de Joachim ben Matat, era uma mulher que havia sido educada nos mais rígidos padrões morais e religiosos da época. Tornara-se mulher de princípios inabaláveis e transmitiu essas características à sua extensa prole, constituída de 3 filhas e 5 homens. Era mulher alta, forte, de cadeiras largas, boa parideira e que, ao ficar mais velha, poderia tornar-se pessoa obesa se não fosse ciosa observadora da frugalidade absoluta à mesa. Jamais um pingo de vinho lhe beijara os lábios e sua constituição robusta era proveniente de constituição genética especial, sobre a qual ela se recusava a comentar. Vários de seus ascendentes eram indo-europeus, o que explicava a razão de seus cabelos lisos e castanhos com laivos de ruividão, de sua pele branca, com pequenas pintas sardentas, e de seus olhos verdes. Seu tipo era mais celta do que hebreu, mas a mistura dos 2 sangues produziu um belo tipo de mulher. Yosef ben Jacob passara menos de 2 anos com os essênios e achara o modo de vida monástico e frugal desses homens extremamente atraente, mas, antes de completar sua iniciação e obter sua aceitação como membro da seita, seu pai mandara chamá-lo de volta. Embora civilizada, os 2 tiveram certa discussão acerca da decisão do pai, na qual a férrea vontade paterna se impôs à vocação do filho. Seu casamento deveria consumar-se, pois cabia ao primogênito a continuação da linhagem familiar, da qual Jacob, aliás, não se cansava de vangloriar-se e cuja genealogia citava com precisão matemática. Muitos discutiam com ele a respeito disso e lhe diziam que a descendência do rei Davi terminara com Zorobabel, mas ele retorquia com pérolas de mitologia e afirmava ser descendente de Roboão, um dos muitos filhos de Salomão. Se isso era verdade não havia como provar, mas ele tinha essa sua história em conta, de fato verdadeiro e inequívoco. O casamento se deu com uma festa tradicional na cidade de Beit Lechem, onde não se poupou nada para torná-lo um sucesso. Yosef já conhecia Miriam e não desgostava da mocinha, achando de uma doçura excelsa. Já não se viam há 2 anos, quando Yosef partira para Engadi. Nesta época, ela tinha pouco mais de 13 anos, sendo ainda uma gentil menina, começando a ter leves contornos de mulher, perfeitamente escondidos pelas pesadas roupas com que as judias se vestiam. Quando ele a reencontrou no casamento, teve, de imediato, a certeza de que ia fazer um excelente casamento, pois da tímida e recatada menina,
Miriam transformara-se numa bela mulher. Alta, beirando 1,70 m, de cabelos fartos, levemente anelados, castanhos, com toques sutis de dourado, olhos caramelados de longos cílios que lhe davam um ar de bondade, lábios bem delineados levemente carnudos, e um corpo esguio que lhe emprestava excelente figura. Miriam fora criada como toda judia, para se tornar mãe e dona de casa. Conhecia pela mãe todos os meandros da cozinha, sabendo preparar pratos saborosos, assim como costurar, cerzir, passar roupa e até mesmo preparar pequenas peças de vestuário, utilizando-se de panos comprados no mercado e nos bazares orientais. Ela conhecia também seus deveres e de esposa, tendo sido educada com realismo por Shana, que nada lhe escondeu, e lhe recomendou inclusive que fosse carinhosa e paciente com seu marido, pois os homens, por mais que pareçam velhos, nos braços das mulheres, mais parecem crianças que precisam de amor e desvelo. A todo judeu era ensinado um ofício, por mais rico que fosse. Assim, Jacob havia aprendido carpintaria com o pai e ensinara aos seus filhos varões este digno ofício. No entanto, poucas vezes havia praticado durante sua vida, tendo se dedicado a afazeres mais intelectuais. Já Eusébio, quando fora passar seu tempo com os essênios, tornara-se um excelente carpinteiro. A carpintaria de então não era simplesmente fazer pequenas peças de madeira, torneando-as com maestria. Muito pelo contrário, havia um trabalho duro, quase insano, pois o carpinteiro devia cortar as árvores, prepará-las para o que tivesse necessidade, e finalmente construir casas, ou, pelo menos, as fundações e o teto. Era, portanto, um trabalho pesado que desenvolvia o corpo, tornando-o forte e rijo, musculoso e potente. E assim se havia transformado Eusébio, num homem forte, robusto, de feições másculas, de ombros largos e impressionante envergadura. Miriam, ao vê-lo, sentiu-se bem com sua figura imponente, pois as mulheres gostam de se sentir protegidas por homens que lhe transmitam força, doçura e determinação. Eusébio casara-se por obrigação paterna, mas os primeiros dias do casamento demonstraram que ele havia feito uma escolha acertada. Os dois recém-casados tinham personalidades que se complementavam e logo encontraram assuntos que os satisfaziam. Miriam era doce e, sob o efeito de educação rígida, tornara-se mulher de princípios inabaláveis, enquanto Eusébio encontrara na esposa não só uma excelente companheira, mas, principalmente, uma pessoa que podia manter diálogos sobre as coisas do mundo e de Deus. Miriam era inteligente, culta e versada em grego, além de dominar o aramaico, sua língua natal. Isabel era prima de Miriam. Casara-se com Zechariah, uma Coanim, sacerdote, da classe de Ovadia, Abdias, que cuidava de vários aspectos importantes do templo de Jerusalém. Zechariah era levita, descendente da família de Levi, e tinha, na família, uma longa linhagem de sacerdotes. Porém, o sacerdócio, naquela época, não era remunerado, era uma opção de vida. Por conta disso, Zechariah tinha um comércio na cidade, um bazar tipicamente oriental, onde uma mixórdia de artefatos e objetos de diversas utilidades se mesclava. Tinha também uma banca no átrio dos gentios, onde vendia amuletos e outras bugigangas. Isabel era uma mulher de 40 anos, que, embora tivesse engravidado 8 vezes, perdera todos os filhos entre o segundo e quarto mês de gestação. Alguns meses após o casamento de Eusébio e Miriam, de que toda a sociedade de Jerusalém participara, Isabel ficou grávida. Zechariah fez então, aos pés do odorifumante altar dos sacrifícios, uma promessa de que não falaria uma palavra sequer enquanto não se tornasse pai. Quando a madura mulher, para os padrões de então, alcançou 6 meses de gravidez, pediu que chamassem Miriam, sua prima favorita, a mais doce das meninas, a que ainda não tivera filhos, para ajudá-la com os afazeres da casa.
Alguns meses antes de isso acontecer, Miriam, que já conhecera Eusébio segundo o sentido bíblico da expressão, iria deitar-se com sensação de leveza e felicidade e teve um sonho de rara beleza. Nele, um ser de feições doces a retirou da cama e a levou, num voo longo e agradável por sobre campinas verdejantes em que pequenos rios e lagos se entrelaçavam e formavam lindos arabescos no solo. Alcançaram uma pequena cidade absolutamente linda, de uma beleza indescritível, encrustada num vale, entre altos picos nevados, e foi conduzida por seu acompanhante a um pequeno templo de forma piramidal. Ela ficou ali algumas horas, mas, como o fenômeno realmente se lhe afigurasse um sonho, essa parte só pode perceber muito indistintamente. Nisso que lhe parecia um devaneio, misturou realidade com suas próprias fantasias e viu um ser alado, existente, em verdade, somente em sua imaginação, dizer-lhe que seria mãe de extensa prole. Miriam não viu que, enquanto viajava pelo astral superior, vários espíritos faziam uma verdadeira operação em seu corpo físico. Haviam trazido equipamentos portáteis, pelos quais monitoravam delicada e extremamente complexa operação na constituição genética do recém-fecundado ovo. Essa operação durou menos de 2 horas, mas foi o suficiente para que o renascimento do mensageiro fosse coroado, algum tempo depois, de excepcionalidades. De um modo geral, os procedimentos usados ali se distanciam grandemente dos padrões comuns de multiplicação da vida, porquanto o renascimento é um processo bastante automatizado, que não exige mais do que alguns minutos de fixação magnética do corpo astral no incipiente corpo etérico do ovo fecundado. Antes do início da imersão do espírito na carne, algumas verificações de natureza especial são necessárias, mas são confirmações de rotina, que não exigem grande aparato. Todavia, nesse caso especial, um conjunto de delicadas operações havia sido efetuado, em garantia das diversas características providenciais do mensageiro. Eusébio levou Miriam para a casa de Zechariah, onde a matrona Isabel a recebeu no leito. Ela evitava qualquer esforço, para não perder esta rara oportunidade. Miriam a abraçou com um carinho ímpar, pois acompanhara, por várias vezes, as tentativas de Isabel para ter seu rebento. Via como ela sofrerá toda vez que perdia o feto. Miriam a ajudara no estancamento do sangue, que perdurava por vários dias, depauperando a níveis perigosos. Isabel a recebeu com lágrimas emocionadas nos olhos e Miriam logo viu que a matrona estava uma pilha de nervos. Ela temia perder o filho nesta fase, onde provavelmente morreria junto. A casa estava num abandono lastimável, faltando-lhe o toque feminino. Zechariah se esforçava em mantê-la limpa e um de seus parentes trazia comida que alimentava o casal, já que Isabel não saía da cama há mais de 15 dias. Enfurnara-se no leito assim que sentiu estranhas pontadas no baixo ventre. Não houve quem a convencesse de que se tratava da criança chutar-lhe a se revirar, como procediam todos os demais fetos. Para ela, era um sinal de que algo não ia bem e, para coroar seu desespero, o bendito do marido nada falava, só gesticulando de forma ridícula e, muitas vezes, irritante. Os meses se passaram e o menino nasceu após um parto um tanto laborioso. Zechariah chorou copiosamente e, finalmente, saindo de seu estranho mutismo, chamou de Oxanã, para surpresa de todos os seus demais parentes, já que nunca houvera um nome assim em sua família. A designação que ele queria dar a seu filho era outro, como homenagem a seu falecido avô, que se chamava Elias, mas, na hora em que ia pronunciar o tal nome, uma força dominante, imperativa, o fez falar o nome de Oxanã. Que seja então, já que Deus o havia inspirado. A criança era magra, raquítica e logo apresentou certas dificuldades de sugar o seio materno, transbordante de colostro. Miriam enfaixou fortemente e, com muita paciência, o agasalhou ao próprio seio, o qual crescia diariamente, como que para preparar-lhe para a maternidade, e pingava,
em sua boquinha, leite de cabra. No segundo dia, o menino tornou-se mais ativo e atirou-se vorazmente ao seio de Isabel, machucando-a com sua avidez e volúpia pelo alimento materno. E o menino vingou. Isabel, no entanto, havia sangrado mais do que o normal, o que a enfraqueceu e obrigou Miriam a permanecer perto dela, não só para dar conta de todas as atividades da casa, como também para cuidar do pimpolho, que a cada dia ficava mais rechonchudo. Contudo, Miriam já dava sinais inequívocos de adiantada gravidez e estava enorme com apenas 5 meses. Yosef, que fora avisado do nascimento de Elxanã, veio de Beit Lechem para as festividades do Brit Milá, parto da circuncisão. Ele fez realizar uma festa, modesta e familiar, para comemorar a circuncisão do menino. Yosef se espantou com a imensa barriga de Miriam, mas, em momento algum, passara-lhe pela mente que não se tratava de seu filho. Sabia que Miriam casara virgem e que ela era por demais correta para traí-lo com quem quer que fosse. Em face da adiantada gravidez de Miriam e da necessidade de ajuda na casa de Zechariah, Yosef mandou vir, por sua própria conta, uma servente de sua casa, e 2 meses após o nascimento de Elxanã, com Isabel já restabelecida e Miriam já beirando os 6 meses de gravidez, levou-a carinhosamente de volta para casa, em Beit Lechem, pois desejava, mais do que nada, o bem-estar da esposa. Miriam sentiu as dores e, como primípara, teve algumas dificuldades geradas pelo medo e pela dor. A mãe Xana, que viera de Jerusalém para acompanhar o nascimento, e uma parteira do local ajudaram-na com a delivrance. A criança era grande e, até que a cabeça despontasse e passasse, ela sofreu bastante. Foi um trabalho laborioso, que durou mais de 12 horas, começando de noite e trazendo a criança nos primeiros albores do dia. O sol de primavera recebeu o menino, de forma radiante. No entanto, Miriam continuou com dores e fortes contrações. Olhou preocupada para Xana, que também estranhou o fato de que as dores do parto perdurassem. A parteira Leá, uma senhora com vasta experiência, olhou-a, apalpou-a e disse-lhe, calmamente, não se preocupe. Procure ficar calma. Logo essas dores passarão. Angustiada, Miriam ia retrucar e perguntar-lhe quando as dores cessariam, mas a parteira, vendo-lhe a preocupação, ordenou-lhe, faça força para dar passagem a outra criança. Miriam não entendeu o que parteira lhe disse, pois, nesse momento, a forte contração que sentiu somente lhe permitiu manter a atenção voltada para o outro robusto menino que lhe saía do ventre. Leá parou e fez tudo o que havia feito também com o primeiro. Miriam havia dado luz a gêmeos. No ano 6 a.C. cortaram o cordão umbilical dos 2 meninos, colocaram sal sobre os seus ventres antes de eles serem banhados, e, depois os envolveram em panos, enfaixados, para que não movessem os braços e as pernas, pois acreditavam que assim eles ficariam mais fortes. Durante 6 meses, este procedimento seria repetido, quando diariamente se tiravam os panos para lavarem os bebês, cobrindo seus corpos com óleo de oliva e pulverizando uma resina aromática, a mirra. Depois que terminaram os banhos e os enfaixamentos, amarraram no pulso do primogênito uma fita branca, para que se soubesse quem fora o primeiro a nascer, já que eram gêmeos univitelinos. Levaram-nos ao seio da mãe, e eles logo mamaram, cada um por vez, o colostro materno, pois Miriam tinha leite em abundância. O menino mais velho, o primogênito de Miriam, ganhou o nome de Jesua, Deus salva, enquanto o outro recebeu o nome de Judá, Judas. Os gêmeos foram colocados no mesmo berço, que era bastante amplo e confortável para abrigá-los. Os recém-nascidos eram de singular beleza, tez alva e rosada, com cabelos castanhos levemente avermelhados e um rosto que parecia ter sido talhado por um artista. Toda a vizinhança veio vê-los e trouxe-lhes pequenas dádivas, como era o costume quando nascia uma criança nas terras da Judéia. Os 2 meninos, por serem gêmeos,
e de extrema beleza, atraíram visitantes de toda a redondeza. Iesue e Eldá foram circuncidados aos 8 dias de nascidos, e já estavam com 1 mês, quando Iosepe resolveu, junto com Miriam, levar os meninos para Jerusalém, quando eles teriam que ser apresentados ao templo. Foram até lá com Jacob, o feliz avô, e alguns outros parentes, e todos se hospedaram na casa de Isabel. Após estarem em Jerusalém por 3 dias, apresentaram Iesu ao templo, já que ele era o primogênito, e, desta vez, pagaram as 5 moedas do Pedion Aben. Esta cerimônia era o resgate do primogênito, quando, então, era retirado do infante a necessidade de se tornar sacerdote, já que, por força da lei mosaica, todo primogênito deveria se tornar um homem de Deus. Yoxanã, filho de Zechariah, não havia tido este rito por ser de família levítica, o que lhe era dispensado. Uma grande quantidade de pessoas viera vê-los, pois não era sempre que podiam ver gêmeos, quanto mais tão bonitos como eram. Após a cerimônia, retornaram a Beit Lechem, para continuarem sua pacata existência. Jacob ben Matã e Iosepe de Arimateia tinham vários negócios juntos e, entre os mais rentáveis, estava o estanho. Por esse motivo, alguns meses após o nascimento dos gêmeos, Iosepe foi a Agmatana, na partilha, para adquirir grande carregamento do metal. Negociou longamente com Vidaparna, seu fornecedor local, e, após ter ajustado o preço, retornou e esperou que a caravana viesse trazer-lhe o metal, o que levaria mais alguns meses. Iesue e Eldá estavam perto de completar 2 anos de idade quando a caravana procedente da partilha chegou trazendo o carregamento de estanho e vários outros produtos, tais como seda, joias, mirra, incensos, lápis lazuli e tapetes de rara beleza. Estranhamente, Vindaparna havia vindo também, fato incomum, pois nunca deixava as terras partas para entrar em território dominado pelos romanos, já que esses 2 povos eram inimigos. Não obstante, aproveitando uma trégua e tendo obtido um passe partout de Quirino, governador romano da Síria, aventurara-se a vir. Vindaparna encontrou-se com Jacob e Iosepe de Arimateia. O velho, já beirando os 60 anos, recebeu-os com grande pompa, como era de costume, já que Vindaparna era o filho de Asis, rei dos Saca. O rei Asis era primo de Espalirizes, o rei dos Partos. Estava acompanhado por mais 2 excelsas personalidades, uma delas era Baltazar, primo em 2º grau de Espalirizes, e a outra, Melchior, filho de Galbaruva, sumo sacerdote de Ahura Mazda, o sábio senhor, guardador dos segredos da Torre do Silêncio, em Pasargadai. Os 3 homens eram jovens com pouco menos de 30 anos, altos, robustos, todos de tez branca, com longos cabelos negros encaracolados, os quais lhes caíam sobre os ombros largos. Vindaparna era o mais alto deles. Melchior era levemente mais baixo do que ele. Baltazar, embora fosse o mais baixo dos 3, era mais alto do que Jacob e os 2 Iosepe. Era, no entanto, o que tinha cabelos diferentes dos demais, pois, ao contrário dos deles, os seus não eram negros e encaracolados nem lhe caíam sobre os ombros, mas sim, castanhos dourados, lisos, de comprimento que chegava às omoplatas, e seus olhos eram de um azul profundo. Mas que feliz surpresa! Não o esperava. No passado, você sempre mandou seu capataz. Contudo, vejo que, mesmo assim, ele veio. Apesar do comentário, Iosepe estava realmente radiante por receber Vindaparna, pois o considerava um nobre senhor e fiel cumpridor da palavra. Artabazana é um velho serviçal de nossa casa e, para todos os efeitos, o chefe de nossa caravana. O que nos trouxe foi uma junção, ou melhor, uma conjunção de fatores. Como assim? Bem, Melchior, meu amigo e irmão de jornada é um grande magi, e todos esperam que,
Após a morte de seu pai Albaruva que Ahura Mazda lhe dê vida longa, ele seja o próximo sumo sacerdote de nossa tão combalida religião. Ele, além de praticante de outras artes mágicas, é um grande astrólogo e viu nos seus um sinal da vinda de Xiaoziante. Melchior, que falava aramaico com um leve sotaque parta, atalhou amavelmente e dirigiu-lhe a palavra. Seria interessante explicar aos amigos quem é Xiaoziante. Mas é claro. Tolice a minha. Diga-lhes você, que é mais senhor do que o desses assuntos. Não lhe tomarei muito tempo, pois a história completa é longa e enfadonha. No entanto, o importante é dizer que Xiaoziante é o nosso grande deus Mitra, que acreditamos renascerá e terminará o reinado de 3.000 anos de Angra Mainyu, o perverso e revoltoso arcanjo. Após sua vinda como Xiaoziante, nosso mundo se tornará um paraíso e será governado por ele, o filho unigênito de Ahura Mazda, nosso único Deus, a mesma excelsa divindade que vocês chamam de Acionai. Ao dizer a palavra Adonai, grande senhor, Melchior curvou-se levemente e beijou as duas palmas das mãos colocadas na frente da boca, num sinal de amor e respeito a Deus. Depois, elevou suavemente as duas mãos em direção aos céus de forma elegante e viril e reassumiu posição ereta. Aliás, para os partos, o deus Mitra e o arcanjo Pentamainyu, o primeiro dos arcanjos, que representava o Espírito Santo, se confundiam. Muitos diziam que era o próprio Pentamainyu que viria como Xiaoziante, enquanto outros achavam que seria Mitra. Para uma outra corrente de persas, seria o próprio Ahura Mazda que se faria homem para acabar com o reinado do mal de Arimã. Jacob, já devidamente instruído por José para não discutir teologia com seus convidados, não pôde deixar de sentir enorme surpresa. Então, esses estranhos partos, primos irmãos dos famosos persas, acreditavam também num único Deus. Mais do que isso, acreditavam também na vinda de um Salvador, mesmo que este tivesse uma característica diferente, pois era óbvio, para Jacob, que o Messias jamais viria como parto, e sim como judeu. Continuo sem entender o motivo da famosa conjunção que você disse ter sido o motivo de sua viagem. Baltazar tomou a palavra. Vocês devem perdoar meus amigos, pois estamos girando em torno do poço, mas não estamos bebendo água. Serei breve. Melchior viu nos seus o sinal de que Xiaoziante havia renascido. Após muitos estudos, observou que uma luz brilhante nos céus se fez presente sobre a sua região. Quando Vindaparna nos falou que estava organizando mais uma caravana, e que ela viria para estas paragens, Melchior sugeriu que fôssemos juntos para procurar o majestoso Deus e prestar-lhes nossas homenagens. Além disso, Melchior deseja conhecer o Etibembem, o famoso templo da Ave Benu, em Heliópolis, nas terras do Egito, pois acreditamos que lá teremos confirmações inequívocas de nossa crença no fim destes tempos turbulentos. Quando foi que esse sinal se apresentou nos céus? Perguntou surpreso Eusébio de Arimateia. Pouco menos de 2 anos atrás. Jacob olhou para Eusébio de Arimateia e, na presença de seu amado Eusébio, disse, emocionado, nós também vimos essa estrela que se formou nos céus de nossa terra. Por sinal, coincidiu com o nascimento dos meus netos, filhos do meu primogênito, aqui presente. Melchior não pôde deixar de escapar uma exclamação. Será crível que as grandes mazelas nos conduziram ao lugar certo? Será que poderemos conhecer esse menino e investigar sua procedência divina? Eusébio ben Jacob falou pela primeira vez. Não se trata de um menino, mas sim de 2, pois são gêmeos. Vindaparna, virando-se para Melchior, perguntou-lhe, em Parnis, a língua dos partos, será que Xiaoziante renasceu com seu fiel escudeiro, a Arta, o legislador? Quem é capaz de saber os desígnios de Ahura Mazda? Baltazar continuou sua locução em aramaico, será que poderíamos conhecer os meninos? Eusébio respondeu-lhe de pronto, claro, estão brincando no pátio. Vou buscá-los. E saiu da sala em que estavam sentados.
Voltou alguns minutos depois com 2 meninos, que beiravam os 2 anos de idade. Eram 2 gotas d'água de singular beleza, vestidos com túnicas coloridas. Via-se que o pai mandara lavar o rostinho e as mãos dos 2, pois a franja de seus cabelos, de um castanho fulvo, ainda estava molhada. Eram idênticos, mas diferentes. Ieda entrou timidamente e tentou esconder-se atrás da longa túnica do pai com um sorriso matreiro e infantil, entrecortado por risinhos encabulados, ao passo que Iesu acompanhava-lhe ao lado, com porte de adulto e um sorriso ligeiro iluminando-lhe as faces enquanto olhava inquisitivamente para os 3 homens estranhos, com suas vestes longas, seus sapatos de bico recurvo de notável altura. Miriam, contrariando os preceitos judeus, veio atrás do marido, com ar triunfante e saudável orgulho enchendo-lhe o peito. Era óbvio que ufanava-se de seus meninos e anelava ouvir os elogios que, sem dúvida, sairiam da boca dos convidados, pois todos que os tinham visto enalteciam-lhes a beleza. Assim como Baltazar, Melchior era um homem treinado em diversas técnicas espirituais. O mais rude deles, mas possuidor de admirável gentileza e educação, era Vindaparna, seu nome persa, ou seja, aquele que obtém a glória. Mais tarde, passaria a ser conhecido também como Gondoparnes, seu nome grego. Os armênios, aliados dos partos, o chamariam de Gataspar, e, com base nele, a cristandade futura o conheceria como Gaspar. Assim que os meninos entraram na sala, Melchior e, logo depois Baltazar, viu um magnífico espírito acompanhando os 2 infantes. Sua luminescência dourada, suas vestes vaporosas e sua expressão de beleza e tranquilidade os fizeram ter certeza de que se tratava de um guia espiritual de alta estirpe e que algo de notável estava para ocorrer, pois espíritos de escola não acompanham pessoas para protegê-los, deixam essa missão para os guias comuns. Os visitantes se levantaram, cumprimentaram Miriam e rasgaram sem elogios a beleza dos meninos. Quanto mais se aproximavam um dos 2, mais Judá se escondia, muito envergonhado e dando risinhos infantis, atrás da túnica paterna. No entanto, Iesua, notavelmente mais amadurecido, havia soltado a mão do pai e, obedecendo às regras de etiqueta, cumprimentou os homens com Shalom Aleichem e fez as mesuras que já vira o pai e o avô fazerem ao se encontrarem com estranhos. Melchior estava dividido, pois não sabia se olhava para o menino Iesu ou se fitava o belo anjo. Seu impasse foi desfeito quando um outro espírito, já conhecido por Melchior, apresentou-se e transmitiu-lhe, mentalmente, a mensagem. Este é Chauziante. Aquele que vocês esperavam. Mantenham estreito contato com ele, pois lhes serão úteis em futuro próximo e em tempos distantes. E assim falando, os 2 espíritos desapareceram das vistas dos 2 partos, deixando Melchior em estado de êxtase. A voz infantil e sonora de Iesu o trouxe de volta do seu rápido transe e seu coração foi tomado de tão viva alegria que, ajoelhando-se ao lado do infante, o abraçou e o beijou nas faces como se fosse seu próprio filho, e ele tivesse voltando de longa viagem. Os presentes, com exceção de Baltazar, que testemunhara o fenômeno espiritual, acharam sua demonstração de carinho extemporânea, mas, como era uma manifestação de carinho, enlevo e amor, os pais também se sentiram osculados pela devoção um tanto estranha daquele parto. Contudo, havia algo mais nisso, porque as lágrimas haviam embotado os olhos daquele homem alto e viril. Ele, olhando para seus pares enquanto se levantava, disse com a voz embargada de emoção: é Chauziante. É Chauziante. Baltazar aproximou-se de Iesu e o abraçou de forma mais comedida, comentando em aramaico, olhando para a mãe, um tanto enternecida, mas, ao mesmo tempo, preocupada com tanta efusividade. Vocês estão de parabéns, pois o menino, melhor dizendo, os meninos são de rara beleza. Como é o nome deste lindo rapagote? Iosepa aproveitou o ensejo para apresentar a todos. Permitam-me apresentar minha esposa,
Miriam, e nossos 2 filhos, Jesua e Eldá. E, ao fazer isso, puxou Eldá para a frente de si, pois o menino estava escondido atrás dele. Os partos cumprimentaram a linda jovem e encheram-lhe de cumprimentos, votos de bom augúrio e fórmulas de educação persa. Além disso, rogaram aos Mazdas proteção eterna àquela casa. Melchior não pôde deixar de perguntar a Jesua algumas coisas banais, típicas de sua idade, e recebeu respostas cordiais do menino, que falava com desenvoltura e pronunciava as palavras com perfeição e altivez. Tinha o rostinho sempre nimbado com uma luz de segurança e um eterno sorriso franco enquanto respondia às perguntas destinadas ao público infantil, tais como quais eram os jogos com que mais gostavam de brincar, quais as comidas que mais apreciavam e assim por diante. Havia um propósito nas perguntas de Melchior. Queria confirmar a suposição de que o menino, com 2 anos, se comportava como um menino de 10. Você tem feito suas preces todas as noites, antes de dormir? Claro, meu senhor, mamãe nos ensinou a orar a Deus. E você sabe quem é Deus? Mamãe nos disse que Deus vela por nós lá dos céus e que temos que agradecer-lhe todos os dias tudo de bom que temos. Finalmente, dirigiu-lhe uma pergunta que uma criança de 2 anos não saberia responder. Como você vê Deus? Um menino dessa idade olharia para a mãe atrás da resposta e de segurança, mas Jesua respondeu-lhe com uma determinação que surpreendeu até os pais. Deus é nosso Criador, e nós somos o seu mais belo sonho de amor. A resposta desconcertante fez com que todos se calassem. Uma criança de 2 anos, mesmo de uma família judia extremamente religiosa, não teria o devido despertamento espiritual para responder tal pergunta. A própria mãe, já alarmada, interveio, docemente. Quem lhe disse isso, meu filho? Ninguém, mamãe. Apenas sei que é assim. Jacob interpôs-se com uma frase de humor, para restabelecer a descontração do ambiente entre as pessoas, pois cada uma caíra em espantado mutismo. Essas crianças de hoje são muito adiantadas. Em breve, nascerão falando e conhecedoras de algum ofício. Vindaparna, com sua voz tonitruante, acompanhou o xiste e complementou. Seria ótimo, pois poderiam ganhar a vida desde o primeiro dia. Todos riram. Aproveitando a descontração do momento, a ciosa mãe retirou-se com seus 2 filhos depois de rápida despedida, para deixar os homens a seus afazeres. O restante da manhã foi tomado por acertos de contas entre Jacob, Yosef e Vindaparna. E, como tudo estava de acordo com o combinado, nenhum fato mais grave aconteceu. Enquanto Vindaparna acertava seus negócios, Melchior e Baltazar trocavam impressões sobre o menino e discutiam até mesmo a frase que o infante dissera em resposta à sua pergunta. Melchior estava tão atarantado que só sabia repetir que o menino era o próprio Chauziante. No final da tarde, Yosef de Arimateia levou os 3 partos para um encontro com Herodes, rei dos judeus. Eles traziam uma carta de felicitações e votos de prosperidade de Osparilises, rei dos partos, a seu par, um títere dos romanos, posto no trono para proteger os interesses de Roma. Herodes leu a carta, escrita em aramaico, e agradeceu a deferência com palavras gentis e fórmulas diplomáticas. No entanto, o rei da Judéia era um homem obsidiado, sempre acompanhado de espíritos tenebrosos a lhe atazanarem a vida. Já havia matado 2 dos seus filhos, porque queriam lhe tirar o trono, e vigiava os demais com olhos atentos. Havia se transformado numa raposa de astúcia e maldade, vendo conspiração até mesmo onde nada havia. Não confiava em ninguém a não ser num grupo seleto e pequeno de conselheiros que o acompanhavam desde a juventude, já tendo recebido provas cabais de lealdade por parte deles. Um dos espíritos trevosos insuflou-lhe o pensamento de que aqueles homens estranhos e diferentes tinham vindo com outros propósitos, que não apenas o de comercializar alguns tapetes e joias.
Homens ricos daquela posição social não corriam riscos e fadigas extremas no lombo de camelos e cavalos apenas para aumentar sua fortuna, já tão dilatada. Devia haver algo mais. Daqui vocês irão para onde? Nossa viagem termina em Heliópolis, mas antes passaremos por Alexandria. Ah, o Egito. Estranha terra. Cheia de mistérios e antiguidades. Vocês pretendem levar os seus bens para lá? Vindaparna, sempre muito atirado, respondeu-lhe com um sorriso jovial. Sim, mas essa não é a nossa função principal. Ah! E que mal lhe pergunte, qual é? Queremos conhecer a grande biblioteca de Alexandria e, na volta, visitar o Templo da Fênix, em Heliópolis. Um lugar estranho, o qual tive oportunidade de conhecer. Seus vaticínios são famosos. Eu mesmo já tive oportunidade de confirmar alguns de seus oráculos. Creio que somente Delpos a supera, se é que isso é possível. De fato. Mas não estamos mais preocupados com possíveis vaticínios, pois creio que já encontramos o que estávamos procurando. Não me diga. Que maravilha! E o que estavam procurando que os tirou de seus palácios e os trouxe a este fim do mundo? Vindaparna não tomou conhecimento de Melchior que, subitamente, procurava discretamente acenar para ele, para que ficasse calado. Vindaparna, mais para guerreiro do que diplomata, arrematou com entusiasmo. Vimos atrás dos sinais do nascimento do grande rei. Aquele que há de trazer paz e prosperidade ao mundo. Herodes sentiu como que um raio percorrer-lhe a espinha. Sua cabeça turbilhonou com pensamentos os mais difusos e confusos possíveis. Um grande rei seria um novo César? Se foi um novo príncipe dos romanos, por que estes partos não foram para Roma? Não pode ser um romano. Deve ser, portanto, um reparto. Mas então o que estariam fazendo em Jerusalém? Será que é um novo rei judeu? Mas um rei judeu jamais poderia governar o mundo, pois a Judéia é um país pequeno, sem exércitos e com uma população diminuta. Mas o que me dizem? Um rei nasceu, e eu não fui informado. Preciso saber quem é esse rei para louvá-lo também. Onde foi que o encontraram? Vindaparna ia responder, mas Melchior o interrompeu bruscamente e disse, nas estrelas, meu senhor, nas estrelas. Trata-se de um rei espiritual, e não de um rei físico. Ele não nasceu como um homem, feito de carne, mas como uma nova estrela, surgida dos céus. Herodes meneou a cabeça em assentimento. Não quis discutir. Passaram mais alguns minutos juntos e aproveitaram a ocasião para falar das relações entre o Império Romano e os partos. Depois, os 4 homens, os 3 partos e Iosepe de Arimateia, partiram. Herodes, que estivera acompanhado por 2 de seus conselheiros, virou-se para um deles e disse, você viu, ó Nachum, a desfaçatez desses persas, ou seja, lá o que são. O mais eloquente é dizer-me que vieram para visitar um rei recém-nascido, mas o mais velho saiu-se com uma pérola de mentira, a qual logo se evidenciou em sua face de sem-vergonha. Ora, isso me fez lembrar do que Menahem me havia profetizado. Nachum fitou-o com ar de aparvalhado, como se não soubesse do que se tratava, o que obrigou Herodes a usar de mais veemência. Menahem, homem, Menahem. Não me diga que não sabe quem é Menahem. Claro que sei, majestade. Ele foi o homem que vaticinou que vossa majestade subiria ao trono quando não passava de um rapagote. Sei também que ele vaticinou que vosso reinado seria sempre instável, com homens cobiçando-lhe permanentemente o trono. Pois é. Ele vaticinou também que um rei menino tomaria meu lugar no trono de Israel. Ora, deve ser um dos seus filhos. Claro que não. Isso seria o normal. Ele me disse que um menino nascido em Edá tomaria meu trono. E vossa majestade acha que esse menino nasceu agora. Tudo é possível nesta terra de víboras, onde nascem mais profetas do que pessoas. Este partos devem ter vindo homenagear este rei infante, pois ninguém sairia de tão longe apenas para passear pelo deserto.
Além de ter sido seu amigo na adolescência, Efraim Ben-Heda era um dos conselheiros mais antigos de Herodes. Seu inimigo mortal, Jacob ben Matan, desmoralizara-o no Sanedrim várias vezes por causa de assuntos de somenos importância. Ele havia ficado calado até aquele instante, e apenas acompanhara a trajetória da conversa. Sua mente estava maquinando coisas terríveis. Ele era um homem perverso por natureza. Fora, aliás, um dos principais artífices do assassinato dos filhos de Herodes, crime cometido pelo próprio pai. Viu, naquele instante, o ensejo para vingar-se de seu desafeto e lucrar com a ocasião. Esperou o momento certo e entrou na discussão, dizendo: meu rei, vossa majestade está coberto de razão. Os dois homens olharam para ele inquisitivamente. Aqueles partos não disseram que estavam vindo para louvar um rei recém-nascido. Pois eles passaram antes em Beit Lechem. E daí? Qual a conexão há entre estes fatos, Efraim? O que pode provir daquele buraco sujo? Ora, majestade, Beit Lechem é a cidade natal do rei Davi. O suposto Messias não nascerá na família de Davi? Portanto, ele deve ser um dos filhos ou netos de Jacob ben Matan, que vive vangloriando-se de que é descendente de Davi. Não podemos deixar de crer que o povo acha nosso governo uma súcia de usurpadores e que o verdadeiro rei da Judéia deve ser alguém da casa de Davi. Esse povo é perigoso e supersticioso, e se essa história se espalhar, é possível que tenhamos um movimento insidioso de graves repercussões. Nunca se sabe como os romanos poderão reagir e, caso isso ocorra, muito sangue será derramado. Herodes, querendo acreditar nessa história, fechou os punhos e gesticulou enquanto falava, furibundo: isso mesmo. Você tem razão. Deve ser isso. O menino rei deve ser filho ou neto daquele verme empolado. Ora, majestade, será que isso não é um exagero? Isso tudo não passa de crendices populares, que, até se tornarem realidade, vai um longo caminho. Podemos aguardar e ver se Jacob e seus descendentes tentam alguma coisa. Aí, sim, agiremos, para eliminar o risco. Nahshon tentava ser racional, mas a situação mental de Herodes não permitia o uso da razão. Não gosto de correr riscos. Se nasceu alguém daquela família, quero que eu seja morto. Tolerei muitas coisas para perder meu trono e minha riqueza para um intruso. Afinal de contas, ele não havia matado seus dois filhos que tentaram usurpar-lhe o poder e não mandar afogar Aristóbulo, neto de Hircano II, legítimo sucessor do trono, em sua própria piscina termal. Mandar matar mais alguns pretensos candidatos não lhe parecia ignóbil e nem despropositado. O ideal é que toda a família seja eliminada, inclusive os serventes, mulheres e crianças, pois isso dará a impressão de que foram atacados por bandidos à noite. Para que tanto risco por uma criança que nem sabemos se nasceu, e, muito menos, se vai se tornar rei? Nahshon, você é um frouxo. Somente o mantenho como meu conselheiro porque você é um gênio nas finanças. Você é incapaz de ver um palmo diante do nariz. Se eu deixar escapar esta oportunidade, poderei não ter outra. Veja bem, podemos colocar a culpa nesses partos após sua partida. O povo acreditará que foram vítimas de uma cilada por parte desses estranhos. Nahshon calou-se e abaixou a fronte em sinal de submissão. Efraim aproveitou a ocasião para instigar-lhe ainda mais. Majestade, chame o chefe de sua guarda e lhe dê a incumbência de imediato. Mande agir como se as vítimas tivessem sido atacadas por uma malta de salteadores. Não deixe nenhuma delas viver. Herodes olhou para um dos guardas, que estava à distância e não podia ouvir o que os homens conversavam, e deu-lhe ordem para chamar Oséias, o chefe da guarda. Minutos depois, chegava esbaforido um homenzarrão truculento. Herodes explicou-lhe o que queria que fosse feito. Oséias escutou e disse-lhe: para isso, terei que mandar vir de Maqueronte homens de minha inteira confiança, pois os daqui podem deixar vazar algo.
Dê-me 3 dias e não teremos um único ser vivente na casa de Jacob. Amanhã mesmo verificarei a localização da residência para atacar assim que meus homens de confiança chegarem. Hoje mesmo mandarei um cavaleiro com uma mensagem para o comandante da fortaleza de Maqueronte, a fim de que me envie os 6 homens de que preciso. Herodes exultou. Efraim ainda mais, pois seu plano, concebido de improviso, estava dando os primeiros resultados, e agora só faltava a última cartada para que tudo corresse a contento. Assim que Nachum saiu, cabisbaixo, vencido em seu argumento de não haver necessidade de matar ninguém apenas por suspeitas, bem como Oséias, que se retirou também para tomar as providências que lhe cumpria, virou-se para Herodes e confidenciou-lhe, após a morte de Jacob e de sua miserável família, temos que tomar conta de suas propriedades, antes que algum parente distante reclame seus direitos de herança. Podemos dizer que ele havia vendido e recebido dinheiro pelas propriedades e até forjar alguns documentos para demonstrar o feito. Só acho que não deveriam ser registradas em seu augusto nome, pois suscitaria dúvidas e suspeitas. Se desejar, arranjarei um testa de ferro de minha inteira confiança e, depois, quando o caso estiver abafado, passaremos as propriedades para seu nome. E para o seu também, não é, seu velho ladino? Se for do agrado de meu senhor, comerei as migalhas que caírem de sua augusta mesa. Herodes riu, a plenos pulmões, e findou a risada com uma tosse rouca, ao mesmo tempo em que meneava a mão em assentimento pelo plano urdido por Efraim. Nachum chegou tão macambuzo em casa que sua mulher o instou a revelar o criminoso esquema de Herodes. Assim que ele se deitou, ela chamou uma de suas serventes e mandou que fosse até a casa de Nicodemos, um proeminente membro do Sanhedrim. Deu-lhe ordens de que queria encontrar-se com a esposa de Nicodemos de manhã cedo no bairro chamado de Tiropião, na loja de Abdu Assada, um idumeu, vendedor de tecidos finos e distantemente aparentado com Herodes, pois assim ninguém notaria a presença delas, já que a loja vivia cheia de mulheres ricas. De manhã cedo, na hora terceira, às 9 horas da manhã, assim que a loja abriu suas portas e as mulheres invadiram o amplo local, atrás de sedas, linhos e exóticos perfumes, as 2 mulheres se encontraram e, entre tecidos e mexericos sem importância, ela contou-lhe com detalhes o que o marido lhe havia dito. A esposa de Nicodemos se assustou a ponto de ficar lívida, pois ela não era ninguém menos do que Léa, a filha mais moça de Jacob ben Matã. Não foram necessárias mais do que rápidas palavras de Léa ao esposo para que este saísse às pressas, a fim de alertar Eusébio de Arimateia. Os 2 ficaram estarrecidos, mas não descreram da situação, pois, havia pouco, Herodes tinha mandado eliminar uma família inteira e perseguir seus descendentes, até chaciná-los, pois havia descoberto que seu membro principal pertencia à organização secreta dos Zelotes e era um dos principais financiadores da guerrilha desse grupo de opositores dos romanos. Beit Lechem ficava a 9 quilômetros de Jerusalém e podia ser alcançada a cavalo em pouco mais de 1 hora. Os 2 homens entraram freneticamente na casa de Jacob, que repousava, já que, naquela hora do dia, por volta das 14 horas, gostava de tirar um cochilo. Ainda que receoso e contrariado, o servente foi chamá-lo, e, alguns minutos depois apareciam ainda sonolento Jacob. Nicodemos contou-lhe o que sua mulher lhe contara e Jacob escutou, com ar de incredulidade. Após ouvir a história de Nicodemos, Jacob arrematou, Léa sempre foi dada a mistérios e mexericos. Não posso acreditar que Herodes mande assassinar um membro do Sanhedrim. Ele não ousaria mandar matar alguém da casa de Davi. Ora, meu sogro, é exatamente por isto que ele deseja matá-lo. Vocês representam a esperança de Israel de voltar a ser uma grande nação. Isto são balelas e histórias infantis. No atual estado de coisas, com os romanos dominando todas as armas, infiltrados na nossa sociedade e extorquindo-nos impostos terríveis, não há a menor chance de expulsá-los.
Iosepe de Arimateia, que era um pouco mais velho do que Nicodemos, já tendo se casado com Adassa, a filha mais velha de Jacob, e fazendo negócios com o sogro há mais tempo, tinha um pouco mais ascendência sobre Jacob do que Nicodemos, que ainda era considerado um jovem um pouco impulsivo. Deste modo, Iosepe de Arimateia falou-lhe com calma: Jacob, não vamos perder tempo com tergiversações.